Neuci, meus queridos irmãos e irmãs internautas que nos acompanham pelo Facebook, Neuci Souza, pela página do programa Encontro com Deus, pelo YouTube Paróquia Santa Rita Batatais e também ouvintes da web rádio Ativa Comunicações. Estamos hoje celebrando mais uma solenidade da nossa igreja. Nós sabemos que em algumas cidades aqui do nosso estado, este feriado foi transferido. Mas, para nós, Igreja de Jesus Cristo, unidade em torno da palavra e da Eucaristia, a liturgia não muda, a solenidade não mudou. Então, nós, em todo mundo, não é só em todo o estado, em todo o Brasil, em todo mundo, celebramos a Eucaristia, o mais importante sacramento da igreja. Às vezes, quando nós fazemos catequese, a gente pergunta para os nossos jovens, para as nossas crianças e até para os adultos, né? Qual é o sacramento mais importante? É claro que a resposta de quase todo mundo é batismo. Não é o batismo. O batismo é o primeiro. O batismo é a porta, porque sem o batismo você não pode receber nenhum dos outros. Mas o mais importante de todos os sacramentos é a Eucaristia. E é justamente a festa da Eucaristia que nós estamos celebrando hoje. E vocês vão ver, quando o padre estiver rezando o prefácio desta festa de hoje, você vai ver, reuniu com os apóstolos. Alguém vai dizer, mas como? Por quê? Porque essa festa é a festa da instituição da Eucaristia. E ela acontece na Quinta-feira Santa. Mas vocês lembram que lá na Quinta-feira Santa, nós falávamos, ela está dentro do Tríduo Pascal, é o primeiro dia, e ali também nós celebramos a instituição do sacerdócio ministerial. Ali nós celebramos a instituição da Eucaristia. Então, tem muita coisa que se celebra naquele dia, o lava-pés e etc, etc. Então, a igreja colocou uma data específica, separada, para que nós pudéssemos lembrar da importância deste sacramento. E eu começaria dizendo, a Eucaristia faz a igreja, e a igreja faz a Eucaristia. Por quê? Porque sem Eucaristia não existe igreja. E sem igreja não existe Eucaristia. Esmiuço. Explico melhor. Se nós não tivéssemos o sacramento da Eucaristia, a igreja nossa não existiria. Porque vocês ouviram o mandamento para que nós repetíssemos, quando foi cantado aqui na sequência, manda a igreja que o rodeia, que se repita, que se celebre até que ele volte. Porque o dia que Jesus voltar para nos resgatar, aí não precisaremos celebrar a missa, porque a nossa vida já será a missa. Já estaremos dentro com a Eucaristia, que é Jesus Cristo, alimento vivo. Mas vejam bem, e a igreja faz a Eucaristia porque é pelas mãos do sacerdote que o pão e o vinho se transubstanciam, se tornam carne, se tornam sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. O Papa Emérito Bento XVI, no ano de 2001, fazendo a homilia de Corpus Christi, ele disse, a igreja vive o mistério da Quinta-feira Santa, só que agora não à luz da paixão, mas à luz da ressurreição. Porque lá na quinta-feira, vocês lembram que logo após a ceia, Jesus sai e vai para o horto e é preso. Então ele estava iniciando a paixão. O primeiro dia do Tríduo Pascal. Quando o Papa Emérito diz isso, ele está lembrando que agora, à luz da ressurreição, na procissão eucarística que a gente faz na Quinta-feira Santa, a gente recorda o caminhar de Cristo do cenáculo até o Monte das Oliveiras. Agora, hoje, em Corpus Christi, esta celebração celebra a ressurreição.
Celebra Jesus que sai da sua igreja e que vai para o meio do povo e que vai ao encontro dos seus. Infelizmente, não podemos caminhar com o povo pelas ruas, mas mesmo assim, ele vai pelas ruas motorizado, mas para que as pessoas possam ver Jesus, para que as pessoas possam ver a Eucaristia. Santo Agostinho nos ensina a compreender a dinâmica da comunhão eucarística, quando ele faz uma referência a uma visão que este grande santo da igreja teve, e ele diz assim, nesta visão, Jesus, Eucaristia, eu sou o alimento dos fortes, cresce e receber-me-ás. Tu não me transformarás em ti, que alimento o teu corpo, mas eu te transformarei em mim. Vou repetir, porque é muito profundo isso. Jesus dizendo para Santo Agostinho, né? Eu sou o alimento dos fortes. Cresce na fé, na graça, e receber-me-ás. E quando me receber, tu não vai me transformar em ti, mas eu te transformarei em mim. Repito para você entender. Quando a gente come as coisas, aquilo que nós comemos se transforma em nós. Porque a gente tira todas as propriedades daquilo que comemos, as vitaminas e etc. Tal, e o resto joga fora. Quando a gente vê uma cenoura, e você dá a cenoura para o coelho come a cenoura. Depois que o coelho comeu a cenoura, você olha para o coelho, o que você fala? Tem uma cenoura ali? Não, você fala, tem um coelho. Então a cenoura se transforma em coelho. O passarinho lá come o alpiste. Você não olha para o passarinho e fala, ele está o alpiste. Você fala, está o passarinho. O alpiste se transforma em passarinho. Aqui nesta visão, Jesus diz para Santo Agostinho. Então a gente come o pão consagrado, a gente come o pão vivo, a gente come a Eucaristia, a gente come o corpo e o sangue de Cristo. Mas ele não se transforma em nós. E graças a Deus. Mas nós nos transformamos em Cristo. Outro Cristo. E aí está o significado da palavra cristão. A palavra cristão não é um Cristo grande. A palavra cristão significa outro Cristo. E a gente então é chamado a nos transformar naquilo que comemos. E aí a gente poderia até usar aquele ditado, é popular, é meio vulgar, mas desculpem, vou usar. O homem é aquilo que come. Repito, o homem é aquilo que come. Se você come a Eucaristia, o corpo e sangue de Cristo, você tem que ser Cristo na vida das pessoas que convivem contigo. Nós comungamos este corpo, este sangue, para prolongar em nosso ser esta grande graça. O sangue de Cristo que corre em nossas veias. Olha que coisa profunda. É o sangue de Cristo que corre em nossas veias. Comungar é muito sério. Significa comungar dos ideais de Cristo. Quando eu comungo Jesus, eu estou comungando dos ideais dele. Tem até uma canção que diz assim, comungar é tornar-se um perigo. Aquele que comunga Cristo é uma pessoa perigosa. E perigosa em que sentido? É perigo para o mundo e perigo para você mesmo. Perigo para o mundo, porque o mundo não vai te aceitar. Porque você, comungando os ideais de Cristo, se torna uma ameaça para os interesses do mundo. Porque os interesses do mundo não são os interesses de Cristo. Então você acaba sendo uma pessoa que onde você chega, de repente, se os interesses do mundo é o que ali vale, você não é bem-vindo. Vou explicar. Se você comunga Cristo, de repente você chega num lugar onde as pessoas cometem corrupção, eles vão querer você ali porque você não vai aceitar a corrupção. Você vai denunciar, você vai ficar bravo. Se você vai num lugar onde está acontecendo prostituição, onde está acontecendo um monte de coisa errada, você não vai aceitar, por isso que isso é perigo para as coisas do mundo. E ao mesmo tempo você se torna o perigo para você, porque o mundo não te aceitando vai procurar te matar como matou Cristo. Vai te perseguir como perseguiu Cristo. Não vai te entender como não entendeu Cristo. Isto, comungar, é tornar-se um perigo, diz essa canção, nesse sentido, dos interesses do mundo que chocam com os interesses de Jesus Cristo. A comunhão, ela me une à pessoa do próximo, porque Cristo nos une, Ele quer unidade. Até com as pessoas que nós, às vezes, não temos bom relacionamento. Mas também nos une
com as pessoas distantes. Eucaristia deriva do profundo sentido da presença social da igreja. E aqui a gente lembra, né, dos santos, que a gente chama de santos sociais, que foram grandes almas eucarísticas, porque doaram sua vida para alimentar a vida dos outros. Se tornaram pão de Cristo, como diria Santo Irineu, o trigo de Cristo, para ser triturado na boca das feras. Mas esses santos sociais, a gente lembra São Francisco de Assis, a gente lembra Dom Bosco, a gente lembra São Vicente, Santa Luísa de Marilac, Santa Teresa de Calcutá, Irmã Dulce. Então a gente tem uma série de santos que foram a Eucaristia na vida das pessoas. Nessa liturgia de hoje, nós trabalhamos a leitura do livro do Deuteronômio. E aí nós encontramos nessa leitura o sentido do terceiro elemento constitutivo do Corpus Christi, o verdadeiro maná, o pão do céu. Ajoelhar-se em adoração diante do Senhor, adorar Jesus Cristo que se fez pão por amor, remédio radical contra a idolatria de hoje. Ajoelhar-se diante da Eucaristia é profissão de liberdade. Que se inclina a Jesus não pode se inclinar ao mundo. Quem se prostra diante de Deus não se prostra diante do mundo. Permanece de pé, não cai. Repito, eu não estou dizendo fisicamente, mas eu estou dizendo de coração. Porque também fisicamente dobrar o joelho diante de Cristo não vale nada se o teu coração não estiver prostrado diante daquele que é o Senhor dos senhores. Então, meus irmãos, aquele que se ajoelha, e nós, cristãos católicos, nós nos prostramos somente diante de Jesus Cristo. Lembrem-se disso. Então, por isso que nós não nos curvamos, por isso que nós não nos dobramos ao mundo, por isso que nós não aceitamos as regras que o mundo quer impor à igreja, esquecendo-se que a igreja não é deste mundo. Então, olha que bonita essa leitura nos levar a esse sentido da prostração, a esse sentido da adoração ao Santíssimo Sacramento, ao único Deus verdadeiro que criou o mundo e que amou esse mundo criado de tal maneira que deu Jesus Cristo para ser imolado no altar. Que é o que celebramos hoje, a imolação de um Deus que se faz pão e se oferece como alimento para cada um de nós. Prostramo-nos diante de Deus, porque Deus foi o primeiro a inclinar-se diante do homem. Olha que bonito. Nós nos inclinamos diante de Deus, porque Ele inclinou primeiro. Nós amamos a Deus, porque Ele nos amou primeiro. Deus inclinou para o homem quando? No lavar pés. Ele se inclinou para lavar os pés sujos da humanidade, para lavar os nossos pés de pecado. Ele se inclinou como bom samaritano para socorrer, para dar vida, para cuidar de cada um de nós. Olha que bonito. Adorar o corpo de Cristo significa crer que naquele pedaço de pão está Cristo, o verdadeiro sentido da nossa vida. E na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, nós vemos como era nas origens a celebração eucarística. Lá na cidade de Roma e em muitas outras cidades onde chegava a mensagem evangélica, aqui Corinto, Éfeso e etc., havia em cada igreja particular um só bispo que celebrava em volta do seu povo, com a comunidade, e quando se fala o mesmo pão e o mesmo cálice, ele era distribuído, inclusive os diáconos, ao término da celebração, eles pegavam daquele, por isso que fala daquele mesmo pão, era aquele pão consagrado naquela missa, e ele levava para as casas daqueles que não podiam vir participar. E a igreja repete este gesto até hoje. A gente sabe, os ministros da Eucaristia aprendem isso no curso que fazem, que o certo seria que os que vão levar a comunhão para os doentes trouxessem as suas tecas e levassem do mesmo pão da missa. Mas só que, infelizmente, a gente sabe que, às vezes, por questão de horário, do doente, dos afazeres dos próprios ministros, eles não podem, então, é para isso que existe também a reserva, que é para o viático e para os doentes. Então, para isso que existe a reserva eucarística. Só para isso. Né? Porque todos devem comungar do mesmo pão celebrado. Vem à mente uma outra expressão célebre, também de Paulo, que vai dizer, mas aí agora na carta aos Gálatas, não há judeu, nem grego,
nem servo, nem livre, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo. E o que nos torna um em Jesus Cristo é a Eucaristia, sacramento da unidade. Em torno do altar, todo o povo de Deus se reúne, todo o povo de Deus se junta, de diversas condições sociais, políticas, e ali então nós temos um só pão. Este é o sentido da Eucaristia. Este é o sentido que nós devemos levar para sempre dentro do nosso coração. A riqueza que nós temos, o tesouro da Igreja Católica Apostólica é a Eucaristia. O maior tesouro que nós temos. Às vezes eu fico vendo, desculpa a expressão, mas alguns bestas por aí, né, na televisão, e agora está cheio de besta falando um monte de coisa, né? Elas dizem, porque a igreja podia vender os seus bens para tratar dos pobres. O tesouro da igreja. O nosso maior tesouro não é vendido, ele é dado de graça. É a Eucaristia. Nós não vendemos a Eucaristia, ela é de graça para quem quer recebê-la. Esse é o maior tesouro da igreja, e que vocês do mundo não entendem. Esse tesouro não está à venda, ele é de graça, ele já foi pago na cruz. Você não precisa pagar nada por ele. E ele alimenta ricos e pobres. Ele alimenta pecadores que precisam da conversão. Talvez muitos de vocês que pensam assim precisassem de alimentar-se deste pão para talvez mudar um pouco de ideia. E eu queria fazer aqui no finalzinho dessa reflexão uma lembrança, né? Nós temos, ao longo desses séculos, e Deus permitiu, para provar sua presença na Eucaristia, diversos milagres eucarísticos ao redor do mundo. Eu lembro aqui de um dos mais antigos e, justamente, o mais famoso, que é o milagre de Lanciano, acontecido no século VIII. E, vejam bem, nós estamos falando de uma coisa de mais de 1.200 anos. E, geralmente, é na dúvida que o milagre acontece. Então, quando você tiver dúvida de fé, agradeça a Deus, porque é naquela dúvida que está mexendo aqui no nosso interior, é que o milagre acontece. E ali um monge de São Basílio, durante a celebração da missa, durante a celebração da missa, a hora que ele ergueu o pão, ele duvidou. Mas será que Jesus está aqui mesmo? Ele veio aquela dúvida no seu coração. E naquele momento da dúvida, Deus quis mostrar para ele também, para que ficasse perpetuado pelos séculos, a sua presença eucarística. Naquele momento, aquele pedaço de pão se transformou em carne e o vinho se transformou em sangue verdadeiro. E ali, quer dizer, ele caiu de joelhos, foi aquele clamor todo daqueles que estavam ali ao redor, celebrando com ele. Eu tive a graça de ir neste lugar, lá em Lanciano. Celebrei junto com o padre que ali presidia a Eucaristia, porque eu já era ordenado diácono. E olha que bonito, ali em Lanciano, isso foi guardado num vidro de cristal, está lá até hoje. Mas em 1970, porque naquela época não tinha ciência avançada, em 1970, os cientistas, depois de longos estudos sobre aquilo ali, eles revelaram: a carne e o sangue continuam frescos, incorruptos, apesar de 12 séculos. O sangue encontra-se coagulado externamente, mas internamente ele continua líquido. Como é que se explica isso? E o sangue se dividiu em 5 coágulos, de tamanhos diferentes. Cada coágulo um pouquinho maior, um pouquinho menor. E dá para a gente perceber lá que é diferente os coágulos. E, vejam bem, vários coágulos ali diferentes, mas todos eles têm o mesmo peso. Sabe o que significa isso? Se você pegar todos os coágulos, colocar numa balança, tem que ser balança de precisão, vamos supor, por exemplo, dá 10 gramas. Se você pegar um só e colocar, dá 10 gramas também. Ninguém explica isso. Mas aí é que a gente diz, né? Quando o padre parte o pão, a gente fala, qualquer partícula contém o corpo todo, contém o Cristo todo. Coisa linda, maravilhosa. Então esse milagre vem mostrar isso. Sangue humano, diz os cientistas, tipo AB, raro no mundo, mas muito característico do povo judeu. E outra coisa, a carne. De onde é a carne? A carne é do miocárdio. Quando eu estava na faculdade de Direito, a gente estuda ali, medicina legal, e como policial a gente sabe. Quando você tem um acidente, ou quando você tem suspeita de alguma mancha de sangue, o primeiro exame que nós fazemos para saber é se aquele sangue é ou não humano.
Se a gente fizer o exame e o sangue não for humano, então é de cachorro, é de gato, é de seja lá do que for, né? Então, o gato está aqui hoje. Então, não tem problema. Não é humano. Agora, a partir do momento que eu vejo que aquele sangue é humano, aí eu começo a fazer os outros exames. E aí eu começo, inclusive, a esmiuçar mais detalhes, né? Inclusive o tipo, etc. E tal. Agora, aqui, eles fizeram o exame da carne. De onde que é essa carne? É carne humana. E é humana de onde? Sabe de onde? Do miocárdio. Do miocárdio, do centro do coração do Cristo, é que se dá o nosso alimento. Então, meus irmãos, esta solenidade de hoje, ela foi instituída em 1246, depois de insistentes pedidos de uma freira chamada hoje Santa Juliana, né? E é muito interessante a história dela, ela é belga, e ela estava lá no mosteiro, ela tinha um diretor espiritual, padre, e ela falou dos seus sonhos, ela falou das suas visões, ela falou das suas revelações, e aquele padre disse para ela, tem que falar com o bispo, é difícil, ninguém acreditava nela, é louca, tá vendo coisa. E aquele homem foi se tornar papa depois. E ele, como papa, Urbano IV, ele instituiu a festa do Santíssimo Sacramento. E em 1317, o Papa João XXII publicou uma constituição apostólica chamada Clementina, e que ele coloca lá o dever de levar a Eucaristia em procissão pelas vias públicas. Poderíamos enumerar aqui essa procissão que acontece há tantos séculos por todo o mundo. Então, é a instituição solene, da festa solene do corpo e do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Que nós possamos, neste dia, nessa solenidade, nos aprofundar mais e mais no amor, no mistério da Santíssima Eucaristia.